Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, fala sobre o TRXF, mais um mês aí acompanhando. Como vocês sabem, o fundo está atualmente em emissão. Fiz um vídeo somente sobre emissão, mas eu quero trazer um ponto que eu não vi. Na verdade, não é que eu vi, não vi. Não, vou falar a verdade, não vi mesmo. E eu queria comentar que foi um inscrito, na verdade, foi um membro da comunidade que me alertou e algo que me chamou a atenção sobre algo que eu falei na emissão. A gente já vai falar sobre isso. Então, bora para o relatório gerencial agora de abril do TRXF. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril, TRXF, relatório gerencial de abril. Fundo vem do super bem, desses fundos aí é praticamente o único que não atingiu, na verdade que atingiu o valor patrimonial até que o propiciou a emissão. Fundo aí cota de mercado 104, patrimonial 101, vamos ver quanto que ele fechou hoje. Deixa eu pegar aqui, TRXF. XF 101,79, 101,79, está muito próximo do patrimonial e também isso abre algumas questões sobre participar ou não da emissão. Já vou mostrar em que fase da emissão estamos, mas é algo que me chamou a atenção e algo que eu levantei para vocês no vídeo passado, no vídeo da emissão especificamente, foi a questão do fundo não ter apresentado ainda a avaliação patrimonial deste ano, referente ao ano passado. Eles normalmente apresentam a avaliação no começo do ano e não apresentaram ainda. O que levanta algumas dúvidas sobre se de fato essa emissão não está abaixo do patrimonial, pode ser que os ativos tenham se valorizado e a emissão saindo no patrimonial, em tese nesse patrimonial, ela está a emissão foi no patrimonial, mas se os imóveis foram avaliados para cima, a emissão está abaixo do patrimonial e eles não divulgaram exatamente por isso. Vamos ver, assim, vamos ver se depois que acabar a emissão, se vão divulgar a avaliação patrimonial e o patrimônio do fundo subir, como o XPML já fez isso. Então, assim, é algo que chama atenção, até porque se a gente for comparar com outros pares, nenhum deles está negociando no patrimonial. Então isso me levanta um pouco de uma pulguinha atrás da orelha, mas em tese, em princípio, a gente tem que sempre confiar na idoneidade da gestão, porque isso daí seria, claro, estaria meio que enganando, né? Mas eu acredito que isso, por algum motivo, não apresentaram ainda a avaliação patrimonial. Então o fundo distribuiu 93 centavos, que ele vem distribuindo normalmente. E aqui, pessoal, o valor patrimonial por metro quadrado que o fundo está negociando, 5.121. Guardem esse número porque é importante, a gente já vai falar dele sobre daqui a pouco. Então aí o fundo aprovou a emissão, 1 bi de emissão, podendo chegar a 1 bi 250 com os 25% a mais. O fundo vendeu um ativo, a loja do Pão de Açúcar. Esse é um dos pontos que eu não cheguei a comentar no mês passado, porque foi logo depois do relatório. Eu falei, vou deixar para comentar no próximo relatório. Então vendeu aí um ativo lá, o grupo, um imóvel locado das lojas do Pão de Açúcar, 31 milhões, um lucro aí de 25 centavos por cota, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, 93 centavos por cota, que dá um yield aí mensal de 9,09 e um anualizado aí de 10,71. Sobre a parte do mês, eu gosto de trazer algumas coisas da TRX, que como ele é um dos primeiros a apresentar relatório, acaba trazendo alguns pontos importantes aqui. Abril foi um mês positivo, a gente viu valorização do Ibovespa, do IFIX, isso é importante, muito em função da redução da taxa de juros futuros. Se a gente for pegar o Tesouro hoje é dia 12, eu dei uma olhada, o IPCA 2040 já negociando abaixo de 7, algo que a gente não via há algum tempo. Ainda continua uma taxa muito alta, mas mesmo assim já deu uma queda, isso ajuda a precificar os fundos imobiliários, e aqui eles colocam destaque aí para varejo, escritórios e galpões, falando que a situação de abril foi semelhante a março, valorização dos ativos de risco, apreciação do real frente ao dólar, mas acho que o mais importante é isso aqui, ó, ausência de notícias com impacto estrutural relevante, ou seja, mostrando que a queda que teve do início do ano, com o final do ano, início do ano, estava fora da realidade, mesmo com o cenário desafiador. O que isso significa? Que essa subida está muito mais a ver
com a queda que foi surreal, com de fato fundamentação micro, né? No caso do Brasil, fundamentação econômica que não temos ainda. A gente vê ainda mais com esse negócio de crise do INSS, aí tá vindo provavelmente essa MP que o Lula tá querendo editar aí de pagar a conta de luz de 60 milhões de habitantes, então ainda tem muito pano para manga para passar, não vejo uma recuperação tão cedo do mercado de uma forma mais consistente. Porém, a gente viu aí uma recuperação dos ativos de risco, principalmente voltado para esse cara aqui, né? Por parte do mercado norte-americano, a gente vê que deu uma arrefecida na questão da guerra comercial. Acho que hoje, foi hoje que saiu um acordo de 90 dias entre Estados Unidos e China, reduzindo as taxas, então até a Bolsa Americana deu uma estourada hoje. Então falando sobre o TRXF, 93 centavos, e aqui, pessoal, é importante porque esses 93 centavos, como vocês sabem, ele é não recorrente, né? Ele tem um componente não recorrente, a gente viu isso na parte da emissão, que a tendência agora é o fundo com as aquisições, ele chegar mais próximo nos 92, 93 como recorrente, que acho que é o mais importante da emissão, não em fato de aumentar o rendimento, mas torná-lo mais sustentável e tendo vendas aí possibilitando a subida do dividendo, mas o mais importante é o recorrente. O número de investidores aí superou 184 mil, volume de 7 milhões diário, bastante. Então sobre a emissão, pessoal, aqui eles fazem um resumo aqui da emissão, como a gente já sabe, aqui a aquisição, e aqui um ponto, pessoal, que eu cheguei a comentar, alguns dos pontos eu comentei no vídeo e outros não, mas eu quero trazer alguns detalhes da emissão. Tem o pipeline de compra, sendo que uma parte dessa compra toda vai ser feita em cotas, 750 milhões, já meio que garantido de emissão, 750 milhões aí, ele vai pagar por cotas, sendo o primeiro imóvel, que é o mais caro, 525 milhões, pago totalmente com cotas e o restante pago metade com cotas, outra metade fazendo ou assunção de dívida ou pagando com dinheiro. E aí, pessoal, a gente pega alguns pontos aqui. Primeiro, eles não colocaram o cap de compra, mas dá pra gente ter uma ideia com o yield on cost inicial. E aqui a gente pega o yield on cost baixo, né? Principalmente esse do grande compra e esse daqui. São compras baixas, né? Embora essa aqui seja uma boa compra, mas a gente pega, porque aqui a gente está falando de compras alavancadas, né? Esse aqui é um cap baixo, ainda mais por ser uma compra alavancada. Esse aqui dá até para entender, embora esse aqui não seja alavancado. Esse aqui que é ruim, né? Porque metade da compra é alavancada, pode ser alavancada, né? Mas o que faz levar em consideração dois pontos aqui. Primeiro, esses caps na verdade o yield on cost baixo, aquilo que eu falei para vocês no vídeo da emissão. O fundo fazer emissão e pagar por cotas gera sempre uma questão de que as compras, os imóveis estão sendo majorados, os imóveis estão sendo majorados. No caso do TRXF, nem tanto, porque a cota está saindo no valor patrimonial do fundo. Diferentemente de outros fundos, que o próprio GGRC, que faz o fundo está sendo negociado com deságio, porém ele compra os ativos com cota patrimonial, quem tá vendendo o ativo está recebendo uma cota que, se ele vender a cota, ele vai ter prejuízo. Porque imagina você receber a cota lá do GGRC a R$11 e vender no mercado a 9 ou a 10 reais, você está tendo R$1 de prejuízo por cota. Onde é que ele recupera esse prejuízo? No preço de venda, ele joga o preço de venda para cima. No caso do TRXF, nem tanto, porque a questão é que as cotas, o fundo está negociando no patrimonial. Então, mesmo que quem comprou, quem está vendendo, venda no patrimonial, acaba que ele não vai ter prejuízo, a não ser que entre aquilo que eu falei no início da questão da avaliação do fundo. Ele está já sendo negociado abaixo do valor patrimonial, que ainda não saiu uma nova avaliação. Então esse aqui é um ponto, até para justificar um cap baixo, né, mostrando que pode ser que os imóveis tenham sido comprados mais caro do que o normal. Esse aqui, pessoal, embora ele tenha um yield interessante de entrada, embora ele tenha uma questão de, por ser um valor considerável e 50% de pago em cota e 50% em dinheiro, a gente não sabe como que vai ser isso. O ponto é o seguinte, pessoal, se a gente observar aqui, algo que foi um dos membros da comunidade que me alertou,
O preço por metro quadrado que esse ativo está sendo comprado a quase R$ 5.000, um ativo de logística, tá? Não estamos falando de renda urbana, nós estamos falando de logística. Se a gente pegar outros fundos, o próprio BTLG, o próprio HGLG nas últimas coisas, o BTLG que foi a mais recente, comprando a menos de R$ 4.000 o metro quadrado. Então, isso aqui é um dos pontos que me chama a atenção, pô, o fundo está pagando mais caro do que o normal. Até para justificar a questão do preço pagando por cota, né? Então ele está pagando mais caro. Mas a gente não tem como saber isso, a gente tem que ver como é que vai ser feito esse pagamento, o quanto que esse ativo de fato vai trazer de retorno, mas aqui é só uma questão de chamar a atenção dessas compras feitas por cota, né? Então, que é algo que vocês precisam ter sempre em mente. Então, aqui é a questão do que a gente já falou sobre a redução da alavancagem, mas é uma redução de alavancagem por aumento do patrimônio e não por aumento do ativo e não por fato pagando a alavancagem. Bom, aqui falando sobre. Aqui eles colocam uma melhor definição do que vai fazer, né? Vai destinar para fazer o pagamento dos desenvolvimentos, também tem as compras, né, que o fundo vai fazer. Então, aqui falando das evoluções dos indicadores, né, como a gente viu aqui. Bom, e o outro ponto, pessoal, foi a venda dessa loja do Pão de Açúcar. Uma venda por 31 milhões, sendo 18 milhões aí pagos quando superar, ainda não fechou o negócio, e depois 13 milhões divididos em 16 parcelas. E aqui, pessoal, um ponto que é muito importante, que são os bullets dessa venda. Primeiro, 6,56 acima do último laudo de avaliação com database em dezembro de 24, ou seja, aqui a gente já tem que foi feita a avaliação. E cadê ela? Esse é um ponto. Cadê a avaliação dos ativos? Que não foi. Então a avaliação foi feita. Esse é um ponto primeiro que me chama a atenção. Cadê? Como é que está a avaliação dos ativos do fundo? Então, primeiro, a compra foi feita acima. Um cap rate muito bom. Cap rate de venda espetacular. Ou seja, vendeu um imóvel caro. E aqui, olha só, 6.468. E aqui é um imóvel de varejo. Se vocês pegarem, como eu falei lá em cima para vocês lembrarem da média que o fundo está negociando, a 5.621, aqui dá para a gente tirar uma conclusão de cara. Como o fundo está negociando isso de uma maneira geral, como os fundos estão negociando abaixo do que o mercado real está pagando nesses ativos. A gente está falando aí de quase R$ 1.000 acima, quase R$ 1.300 acima por metro quadrado da média do fundo. Então aqui a gente já vê um exemplo de como os fundos, de uma maneira geral, ainda continuam, mesmo com essa subida recente, eles ainda estão negociando com um desconto considerável. E aqui, pessoal, esse aqui é um imóvel que foi comprado alavancado, esse ativo foi comprado alavancado, então com a venda vai reduzir a alavancagem, uma alavancagem direta, porque na hora que você vende você tem que zerar o CRI, você tem que pagar, e aqui é um ponto de mostrando que essa avaliação, e se a gente for pegar, eles não falam aqui quanto que foi a avaliação em relação ao preço de compra. Depois eu precisava dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano foi mais de 50% do preço de avaliação do preço de compra. Mostrando que esse ativo foi comprado alavancado, mostrando que de vez em quando compras alavancadas trazem bom resultado. E aqui é um exemplo disso, uma TIR satisfatória, como eles colocam aqui, que foi de 12%, se eu não me engano a TIR, né, foi de 12%. Cadê a TIR aqui, ó, de 12%. Se a gente for ver, é maior, menos que, claro, que o IPCA mais 6, mas de maneira geral foi maior aí que quase todos os índices, né? Então mostrando que foi, assim, eles quando colocam satisfatória, significa que não foi nem tão boa nem tão ruim, mas foi uma TIR boa, condizente, aí eles falam, condizente com os objetivos do fundo. Mas eu acho que acaba que o fundo agora tem um dinheiro disponível para investir em ativos com caps maiores, de fato. Aqui eles até falam que é um ativo que não estava disponível para venda, mas eles entenderam como sendo uma boa oportunidade. E aqui, pessoal, um ponto importante. A gente pode avaliar que, de fato, assim, não foi aquela venda extraordinária que, foi recusável. Mas quando a gente tem um fundo alavancado, isso pode acontecer. Ainda mais um fundo que, na verdade, ele não precisa de caixa esse ano porque ele fez dívida. Mas aqui eu acredito que o fundo pode usar este recurso aqui, como ele não vai usar da emissão, mas usar esse recurso aqui, para pagar aquele CCI que ele fez de CDI. Lembra que ele fez 2 alavancagens no mês passado, um CRI e um CCI. O CRI uma taxa muito boa, IPCA mais 6,8, que até me soa estranho,
um CRI desse, mas o CCI CDI mais 2. Só que esse CDI mais 2 ele não tinha multa de pré-pagamento. Não sei se vocês estão lembrados disso. Então ele pode usar esses recursos para pagar esse aí. Inclusive eles colocaram que seria uma condição o fundo pagar. Então ele pode usar isso. Então, assim, pode ser que seja vantajoso essa compra, essa venda. Em termos assim, olhando, não vi tanta. Mostra que foi uma venda boa por ser um ativo alavancado. Porém, não é isso aqui, né, que não estava disponível para venda, mas o fundo entendeu que seria uma geração. Não, na verdade, sim, eles receberam a proposta, viram, tá uma venda ok, eu posso usar isso para reduzir a alavancagem, que seja. Então, vendemos. Não foi uma venda extraordinária de, puta, que venda, não foi tudo isso não, tá? Mas assim, é um ponto positivo aí para a gestora. Falando, ó, a operação gerar recursos para investimento em novos imóveis que estão sendo adquiridos ou construídos. Bom, eu espero que eles paguem, espero que eles paguem aquele CCI, né? Vamos falando aqui sobre o desenvolvimento do Einstein, que o resultado do fundo, lembrando, né, que o recorrente dele está muito mais próximo disso daqui, 75, 78, pagou 93 porque ele tem reserva para pagar, para manter o guidance aí, mantendo o guidance de 90 a 93 até o final do ano. Bom, acho que era isso, pessoal. A alavancagem do fundo, como eu sempre gosto de trazer para vocês todos os meses aí o acompanhamento dela. Só para vocês lembrarem, né, eu faço o acompanhamento dela desde janeiro do ano passado. Então já estamos em abril. E a alavancagem dele hoje aí está em 43% total, somando TRXF e TRXB. Então essa aqui é a alavancagem atual do TRXF. Bom, era isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era importante trazer esses pontos aí, algo que eu não levantei na questão da. E aí, por isso que eu recomendo muito que vocês entrem na comunidade, porque a comunidade é. Eu não vou falar o palavrão aqui, mas ela é muito boa. O pessoal é muito engajado. E era isso. Se você quiser, aliás, se você quiser, o link está aqui na descrição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.